Irmãos, eu tô com uma carta aqui, ó. Não vou revelar o nome, mas ele tem. Se o próprio irmão que escreveu quiser colocar nos comentários o nome, pode colocar. Olha, irmãos, eu não vou poder ler a carta inteira. É um irmão que é ancião. É um irmão que era ancião no estado de Minas Gerais, né? Eu posso falar porque os que massacraram esse irmão, inclusive um tá bem do enfermo, parece que também já cortaram também, assim, no sentido ministerial, e um outro já faleceu. É um irmão que foi músico, foi oficializado, casou, né, sofreu muito no ministério, foi perseguido por causa do dom. Olha, esse foi perseguido por causa do dom é o meu que eu quero chegar, que eu quero usar essa carta desse ancião, desse irmão que era ancião com liberdade e é ancião sem liberdade, não deixa de ser ancião. Existe um verso no Novo Testamento que ninguém lê. Pesquise, os dons de Deus Pai são sem arrependimento. Deus não se arrepende, porque se ele é fiel e nós somos fiéis, ele permanece fiel. E se ele e nós formos infiéis, ele permanece fiel. Esses tópicos têm que ser analisados pela Irmandade. Eu tenho certeza que este ancião está cortado no Ministério do Brás, cortado na Central de Minas Gerais, mas é ancião. É ancião, está sem liberdade, mas é ancião. Acho que teria melhores condições de voltar para o ministério porque tem mais experiência de vida. Por tudo que passou. O ancião que ordenou ele, eu não gostava dele, eu não gostava, tinha muitos ciúmes. Por quê? Olha, ele era um cooperador. Ele amava muito a mocidade. E ele era, assim, um cooperador. É aqueles cooperadores, tem um monte de cooperador na congregação que tem muito mais talento, dom mesmo, acima que um ancião. O que acontece? O ancião fica com ciúmes. E esse ancião disse que, enquanto ele fosse vivo, não ia apresentar. Aí um dia esse ancião ouviu uma voz, diz ele que era uma voz humana. Apresenta o irmão tal para o ancião. Ele apresentou. A partir do momento que ele foi para o ministério de ancião, esse ancião diz que obedeceu a Deus, mas começou a perseguir. Foi muito mal, fui ainda mais perseguido, manipulado de todas as formas que você puder imaginar. Não tinha felicidade no ministério, não tinha liberdade de convidar um ancião amigo para atender qualquer serviço da obra de Deus. Fui chamado de arrastador de multidões. Fui colocado por esse ancião antigo para atender os cultos oficiais nas quartas-feiras, na minha comum, porque eu arrastava multidões e trazia dinheiro para a igreja. Essas palavras, ele mesmo disse para alguns do ministério, que eram meus amigos, pegava o irmão que tinha muito dom, colocava numa igreja que era para arrastar multidões para ganhar mais dinheiro de coleta. Palavras do ancião mais velho. Eu confio nessas palavras porque eu tenho aqui o nome completo do irmão, e esse irmão é uma autoridade da segurança pública. É uma autoridade com patente, é uma pessoa digna, de libada e idoneidade, e me deu o nome completo, foto, eu sei de quem eu estou falando, então não estou falando nada anônimo. Mas o que aconteceu? Ele começou a perder, ele foi enfraquecendo porque estava sendo muito perseguido. Aí como o casamento começou, a esposa ficou muito enferma, aí já cabe um problema, porque muitos anciãos cooperadores, eles têm sempre o ministério em primeiro lugar, deixa as esposas. Estou dizendo que é o caso do irmão, mas nós temos muito que faz isso. Não digo que é o caso do irmão aqui, talvez o irmão até fez o melhor que pôde. Mas enfim, a esposa ficou doente e tal, enfim, teve um culto. Esse irmão, inclusive, ele fez várias cartas de renúncia. Ele fez a carta, o ministério não aceitou. Enquanto o casamento estava passando por dificuldade, o que acontece? Chegou um dia muito importante. Eu vi muitas injustiças. Quem era filho de alguém importante, o julgamento era diferenciado. Se fosse de uma família influente com dinheiro, a coisa ficava melhor. E quem não tinha nada, e ninguém por ele, o peso era bem maior. Eu nunca concordei com essas coisas, mas quando eu peitava os antigos, principalmente esse ancião, eles falavam que eu era rebelde e que eu era muito misericordioso. Ele foi perseguido na igreja porque era muito misericordioso. É um ancião que não gostava de cortar a liberdade. Provavelmente não cortou a liberdade de ninguém, me parece. Mas se cortou, o irmão pode pedir perdão, que Deus há de te perdoar, porque eu vejo na cara do irmão que o irmão assim, sincero perante Deus. Não é santo como ninguém mas é sincero. A gente vê sinceridade. Que eu era defensor de profetas. Então, esse é um irmão que não perseguia os profetas que faziam culto nas casas. É um irmão que o povo amava. Era um ancião que o povo amava. É que nem um monte de cooperador que está sendo duramente perseguido. Anciões mais novos
e cooperador. Até o irmão Paulinho do Jardim Paulista, que é um irmão muito querido, que salvou muita gente do inferno nos anos 70, 80, os parados podiam tudo tocar escondido lá no Paulinho, né, Paulinho? Agora você dos mais velhos aí não vai mudar de time, hein? Não vai lá pro time deles, fica no nosso time, fica no time dos pobres, dos cortados, que o culto acabava 10 para as 10 da meia-noite, 10 para as 10 da noite, toda terça-feira. Era 10 para as 10, o culto não acabava antes, tinha um monte de gente que ligava pro Braz. Você ajudou muita gente, estava cortado, você deu vida dentro da igreja. Então, irmão Paulinho, você é um irmão querido. E quando o irmão Paulinho do Jardim Paulista foi para Ancião, foi duramente perseguido. Eu espero agora que o irmão Paulinho, que eu tenho com grande estima, que é um ancião que me manteve com liberdade dentro da igreja, e falou, eu não vou te cortar a tua liberdade porque você tem uma sabedoria de apóstolo. E eu não consigo rebater o que você fala. E digo mais, quem tiver coragem aqui, que tire a liberdade dele. Ninguém teve coragem. Se tiver algum com coragem de tirar minha liberdade, sinta-se à vontade. Porém, me notifique por escrito. Eu não sou pequenininho, fraquinho, errante, viu, irmãos? Eu tenho convicção no que eu falo. E quando eu estou errado, eu reflito muito para ver se eu mudo de opinião. Então eu peço que o irmão Paulinho, Jardim Paulista, faça alguma coisa por nós, pelo povo. Não por mim, pelo povo. Para mim não precisa fazer nada. Eu não preciso para mim, preciso pro povo. Hoje esse irmão ancião não é mais do ministério. O orgulho tomou conta do seu coração. E ele fez uma carta de renúncia. Não conseguiu retornar. E ele se arrependeu. Mas muitos anciões mais velhos também não querem mais ele lá. Os anciões mais velhos. Tá, aqui está o nome dos anciões. Ó, irmão, vou fazer uma frase, agora eu vou encerrar isso daqui. Este irmão tal, que tem o nome de um arcanjo, me chamou a atenção várias vezes por causa da obra de Deus. E o que mais me enfraqueceu no ministério de ancião foi as palavras que ele disse numa reunião de anciães regionais. Então todos os anciões que estavam presentes e falaram amém, são cúmplices disso daqui. Irmãos, estes irmãos do ministério que não aceitam os conselhos dos mais antigos, nós anciões, vamos orar para que Deus coloque uma mulher no caminho deles para ele pecar. Assim nós ficamos livres deles. Isso para mim foi a gota d'água. Hoje o irmão está feliz, é amigo da esposa, parabéns. Eu também sou, viu? Sou amigo. Aliás, a gerente do meu escritório de advocacia, a gerente é a minha ex-esposa. Meus filhos trabalham juntos, somos todos amigos. A minha atual esposa é amiga dela. São tudo amigos. Vive todos do churrasco, festa, tem todo mundo junto aqui. Ninguém fica chamando outro de adulto. Liberdade. Não, nada disso. Não é coisa pra gente doente da cabeça. Tem muito irmão. O que mais tá magoando, irmão, que eu vi aqui na tua casa, é que quando o irmão passa na rua, muitos daqueles que diziam ser amigos atravessam a rua. O irmão não se preocupe com esses, viu, irmão? Tem muitos irmãos que gostam do irmão. Tem muito esse ancião, que não é mais ancião, esse ancião também caiu, assim, no pecado do orgulho e acabou renunciando ao ministério. E ele pede perdão até hoje pelo que fez. Parabéns, se está arrependido já é uma grande coisa, né? Agora precisa pedir perdão, não é só por irmão que está me escrevendo, tem que pedir perdão para as ovelhas que ele matou. Outra palavra que esse irmão disse numa reunião regional que me deixou mais triste foi que os anciões da CCB eram soberanos. Aí o irmão não resistiu, entregou o ministério, separou-se, casou novamente. E pelo que eu vi, o irmão é feliz. Uma frase triste aqui, bem, meu amigo, irmão. Obrigado por me chamar de amigo e de irmão. Creio que falei um pouco da minha história e que o irmão possa gravar um vídeo mostrando para o povo que enquanto a CCB estiver preocupando com quantidade, nunca terão qualidade. Fui crente a vida inteira, não conheci o mundo, casei virgem, fui casado por 27 anos, nunca conheci outra mulher, não fumo, não bebo, não frequento bar, baile, show. Mas o que me deixou mais abalado e frustrado é saber que tudo que eu fiz a vida inteira pela obra não valeu de nada. Tudo que plantei por 37 anos e batizado e 26 anos de ministério, tudo jogado no lixo. Fui tratado como bandido, é triste demais, mas Deus há de me julgar. Parabéns, irmão. Deus há de me julgar. Vou te contar um fato para finalizar. Eu tenho tantas filhas com a minha ex, sempre quis ter então, essa parte eu não vou contar, mas
Eu não vou contar isso aqui porque é de coisa da família, da intimidade do irmão, não vou contar. Mas eu entendi que o irmão falou sobre a questão do menino, do filho menino. Irmãos, isso é triste, viu? Falar, e eu já ouvi de outros irmãos de ministério dizer que tinha irmão que orava para Deus colocar uma prostituta ou uma mulher, uma amante, para derrubar o irmão do ministério. Então, a perseguição que os irmãos cooperadores estão sofrendo na congregação é imensa, principalmente os irmãos de dom. Irmão de dom, o que é o irmão de dom? O irmão que a Irmandade gosta. Tem irmãos que a Irmandade gosta. E tem irmãos que a Irmandade não gosta, só que não fala, né? Não tem a cara de falar, não gosta de você. Tem irmãos que eu não gosto de ouvir. Fala, dá vontade de ir embora do culto, não vou por educação. Tem irmãos que massacra, que pisa, que é arrogante. É que vocês não estão no grupo lá, que tem um grupo do WhatsApp, para vocês verem as barbaridades que a gente lê no WhatsApp, que vem gente de todo lado, até da Itália, inclusive a paz de Deus para o irmão da Itália, tem que se unir, viu, para vencer a coerção do ministério. E nós temos um problema sério na congregação. Os anciãos do Brasil, eles querem mandar em todo mundo. Meu Deus, vocês querem mandar em todo mundo, né? Vocês querem dar ordem em cooperador, vocês querem dar ordem em anciões, vocês têm que... Sabe, irmãos, é que o sistema do Brasil é um sistema de hierarquia, infringindo o próprio estatuto da igreja, que não há hierarquia. Tinha que ser sistema de convenção. Cada igreja tinha que resolver seus problemas locais. Tem muito cooperador sofrendo uma coação moral irresistível no ministério, sendo compelidos a renunciar. Tem muito irmão cooperador sendo compelido a renunciar, e ancião também. Mas eu vou orientar os irmãos depois juridicamente como é que nós vamos fazer isso, tá? Lamentável, lamentável, lamentável.